Nessa aula, iremos estudar um pouquinho sobre as principais civilizações da Antiguidade Oriental e perceber como elas contribuíram na construção da história de cada um de nós. Salve, salve galera, sejam bem-vindas e bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui. Vejam só, na aula anterior nós estudamos que as primeiras cidades começam a surgir próximo aos grandes rios da região conhecida como Crescente Fértil e que a partir da agricultura irrigada, um número cada vez maior de homens e mulheres passaram a cooperar na construção de obras hidráulicas e assim surgem os primeiros estados com o objetivo de governar essa população crescente nas cidades. Foi então, galera, que a agricultura passou a produzir excedentes, ou seja, uma parte do alimento não era consumida, ela era comercializada. Esse excedente possibilitou que a população deixasse de ser composta apenas de agricultores e começaram a surgir novas profissões. E aí, pessoal, essa divisão social do trabalho fez com que as pessoas fossem classificadas de acordo com a função que elas cumprem na sociedade. Isso deixou a sociedade muito mais complexa e muito mais desigual. É nesse momento que começam a ser desenvolvidas as primeiras formas de escrita, que irão facilitar nas trocas comerciais e também irão auxiliar o Estado, porque veja só, a partir da escrita vai facilitar a arrecadação de impostos e vai também produzir as primeiras formas de leis escritas. Temos aí as bases da civilização e estudaremos agora as principais delas que fizeram parte da Antiguidade Oriental. Simbora! Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os primeiros grupos nômades começam a se fixar nas margens do rio Nilo, localizado na África. Aí não esqueça, o Egito fica localizado na África. Esquece o que tu viu nos filmes de Hollywood. As cheias do rio Nilo deixam a terra fértil, o que possibilita uma agricultura abundante. E aí, com o tempo, os nomos próximos começam a se juntar para construírem obras hidráulicas, como as barragens, que eram construídas para ampliar as áreas agricultáveis. Aí, trabalhando junto, todo mundo ganhava junto. Nesse processo, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, já tínhamos dois reinos formados na região: o Alto Egito e o Baixo Egito. 300 anos depois, Menés unifica os dois reinos e se torna o primeiro faraó. Tem início aí o período conhecido como Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C. Esse período ele é caracterizado pela construção das pirâmides, tendo o faraó um poder absoluto, de origem divina, que vimos na aula passada, uma teocracia. Mas por volta de 2.300 a.C., os chefes dos nomos começaram a questionar o poder absoluto do faraó, o que gera uma descentralização do poder, uma disputa, uma espécie de guerra civil que vai durar cerca de 300 anos. Aí lá para o ano 2000 a.C., o poder volta a se concentrar novamente nas mãos do faraó. Esse é o chamado Médio Império, que foi caracterizado pela invasão dos Hicsos. E aí, essa foi a primeira vez que o Egito foi invadido. E junto com os Hicsos chegaram também os hebreus. Galera, os Hicsos dominarão a região por quase 200 anos. E quando são expulsos, tem início o que chamamos de Novo Império. Rapaz, é nesse período que o Egito inicia sua fase imperialista. É nessa época que o Egito, que até então ficava na sua sossegado, não mexia com ninguém, ele então começa a invadir outros povos. Porque durante essa ocupação dos Hicsos, os egípcios desenvolveram uma série de técnicas de guerra. E agora eles começaram a botar na prática, invadindo outros povos. Tranquilo?
Outro ponto importante desse período, galera, foi a tentativa de reforma religiosa iniciada por Amenófis. E aí, como eu disse na aula anterior, o Egito era politeísta. Se não lembra, volta lá. E na teocracia, o faraó era um deus na terra. Mas repare, ele era apenas um deus, existiam outros. E aí, como é que fica essa situação? Minha irmã, os outros deuses eram representados pelos sacerdotes, que apesar de estarem abaixo do rei na hierarquia, eles também tinham bastante poder. Então qual foi a brilhante ideia de Amenófis, que era o faraó da época? Ele disse, esse negócio de politeísmo não tem nada a ver com nada, meu irmão. Agora só tem um deus e acabou, que é Atom. E eu, que sou o faraó, sou o escolhido de Deus. Por isso, Amenófis passou a se chamar Akhenaton. Isso deu mais ou menos certo, mas depois da morte de Akhenaton, o Antigo Egito voltou a ser politeísta. Aí, rapaziada, em 662 a.C., os assírios invadem o Egito e colocam fim ao novo império. Os assírios serão expulsos, mas depois vêm os persas e dominam tudo, depois os macedônios, os romanos. Aí, pessoal, o que era caracterizado como civilização egípcia já está muito diferente, tranquilo, já está bem descaracterizado. Os egípcios deixaram grandes contribuições na matemática, astronomia, medicina. E esse foi um resumo bem basicão. São cerca de 3.000 anos de civilização egípcia. Imagine só, para você ter uma noção, do nascimento de Cristo até os dias de hoje se passaram pouco mais de 2.000 anos. Agora imagine resumir todos esses anos em alguns minutos. Não tem jeito, muita coisa vai ficar de fora. Tranquilo? Mesopotâmia. Pessoal, o termo Mesopotâmia significa entre rios. Essa é uma região que serve de passagem entre a Europa, a Ásia e a África. É uma terra muito fértil, localizada entre o rio Tigre e Eufrates. E ao contrário do Egito, que por milhares de anos se caracterizou como uma única civilização, a região da Mesopotâmia foi ocupada por vários reinos que disputaram o controle desse território. Falaremos aqui de sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus. Por volta de 3.200 a.C., os sumérios fundaram suas primeiras cidades-estado e desenvolveram a primeira forma de escrita, conhecida como cuneiforme. Por isso, eles são considerados como a primeira civilização. Os sumérios praticavam o comércio e conseguiram percorrer longas distâncias com a invenção da roda. Mas os sumérios eles não tinham um poder centralizado e as disputas internas entre as cidades sumerianas acabaram enfraquecendo as bases da civilização e eles foram conquistados pelos acádios. Sargão I, líder dos acádios, dominou toda a região em 2300 a.C., formando o primeiro império da Mesopotâmia. E mesmo vencendo os sumérios, os acádios tomaram emprestado muitas características da cultura sumeriana, beleza? Aí, pessoal, não podemos esquecer que seja pela guerra, pelo comércio ou outras formas de relação, essas civilizações estavam em constantes trocas culturais. Mas o Império Acádio também não conseguiu segurar a onda e caiu após várias invasões de tribos vizinhas. E a região foi dominada então pelos babilônios, que deixaram para a humanidade o que chamamos hoje de primeiro conjunto de leis escritas, o Código de Hammurabi. Isso há mais de 3.000 anos atrás, baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. É o seguinte, meu irmão, se você fez um mal a alguém, será vingado com o mesmo mal. E isso até parece ser justo, mas na prática, quem tem mais poder sempre vai sair na vantagem. Os babilônios foram conquistados pelos assírios, que organizaram o primeiro exército do mundo. Os caras levavam a guerra muito a sério, meu irmão. E conquistaram com muita violência não apenas a Mesopotâmia, mas também o Egito. Mas o império enfraqueceu e a região foi dominada pelos caldeus, que fundaram o segundo Império Babilônico. Além da Mesopotâmia, os caldeus dominaram a região da Palestina e fizeram os hebreus de escravos no episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Os hebreus foram libertados quando o segundo Império Babilônico caiu diante do Império Persa.
Galera, mesopotâmicos e egípcios são bastante cobrados em provas, apesar de não termos ainda nenhuma questão cobrada pelo IFBA. Hebreus, fenícios e persas são menos cobrados, por isso falaremos de uma maneira muito breve, já que o objetivo dessa aula é apenas apresentar o assunto. Tranquilo? Quando falamos do povo hebreu, geralmente cai em prova o monoteísmo. Os hebreus foram os primeiros a acreditar em um único Deus, e isso influenciou as duas grandes religiões monoteístas do mundo moderno. Estou falando aqui do cristianismo e do islamismo. Já os fenícios habitavam uma terra pouco apropriada para a agricultura e se caracterizaram como grandes navegadores e comerciantes. Os fenícios nunca tiveram um poder centralizado, se organizavam em cidades-estado. No aspecto cultural, os fenícios contribuíram com o alfabeto silábico, ou seja, eles passaram a escrever os sons que formavam as palavras, o que facilitou muito no comércio fenício. Beleza? Essa figura baixa vai ajudar você a identificar. E essa palavra é peapá, nené, lelá, caça-lora. E aí, por fim, os persas. A partir da unificação entre persas e medos em 550 a.C., foi iniciado um período de expansão do império. O imperador persa ele mantinha uma política de tolerância aos costumes dos povos conquistados. O império ele ficou tão grande que precisou ser dividido em 20 partes, chamadas de satrápias. Acontece que o crescimento do Império Persa foi barrado pelos gregos e caiu diante de Alexandre o Grande em 330 a.C. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham percebido que a história é construída através desse encontro de culturas diferentes, seja pela guerra, seja pelo comércio, seja pela festa. Somos o resultado de milhares e milhares de anos de história. Pessoal, essa aula foi bem resumida. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários que a gente vai dialogando. Não esqueçam de responder as questões que está aqui na descrição do vídeo, tranquilo? Ficamos por aqui, siga firme, siga em frente e um abraço. Valeu!